Olá, Deus te abençoe. Bem-vindo ao canal da comunidade. Estamos aqui mais uma vez para meditarmos no Santo Evangelho do dia, neste Santo Domingo. Te convido a rezar comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Reza comigo a armadura do cristão de Efésios 6. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do inimigo, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta à cintura, cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em todas as circunstâncias pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E o Evangelho de hoje é o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, do versículo 29 ao 39. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, glória a vós, Senhor. Assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e sem tardar, falaram-lhe a respeito dela. Aproximando-se ele, tomou-a pela mão e a levantou. Imediatamente a febre a deixou e ela pôs a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos do demônio. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Não lhes permitia falar, porque o conheciam. De manhã, tendo se levantado, muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali se pôs em oração. Simão e os seus companheiros saíram a procurá-lo. Encontraram-no e disseram-lhe: todos te procuram. E ele respondeu-lhe: vamos às aldeias vizinhas, para que eu pregue também lá, pois foi para isso que eu vim. Ele retirou-se dali, pregando em todas as sinagogas e por toda a Galileia, e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Trago duas reflexões para nós desse evangelho. A primeira reflexão é que a nossa vida ela precisa ser uma vida de oração. Jesus, como Deus, como Senhor, ele tinha os seus momentos de oração. Como aqui o texto fala, onde ele levantou muito cedo e ele saiu para rezar. Nós também precisamos tirar tempo, né? Nós precisamos tirar minutos, hora do nosso tempo para dar para Deus. Precisamos dar para Deus aquilo que já é dele, que é a nossa vida. Precisamos ter, sim, o nosso momento de oração. Mas a nossa vida, ela não pode ser momento de oração. A nossa vida, ela precisa ser vida.
de oração, ou seja, tudo aquilo que nós formos fazer tem que ser em Deus, tem que ser com Deus. Então a primeira reflexão que eu trago para nós é essa, que nós precisamos nos retirar, tirarmos momentos para fazermos a nossa oração pessoal, para refletirmos, para conversarmos com o Senhor. Se o seu tempo você pode tirar 1 hora para dar para o Senhor, se você pode dar 30 minutos, se você pode dar 10 minutos, é de bom agrado. O que importa é que você precisa tirar, você precisa dar para Deus aquilo que já é dele. A nossa vida, ela precisa ter essa experiência com o Senhor, para que lá na frente a gente não venha se arrepender, né? Se arrepender de algo que não deveríamos ter feito. E com a vida de oração e em Deus fica tudo mais fácil. Por isso precisamos tirar esse momento de oração para meditarmos e conversarmos com o Senhor. A outra reflexão que eu trago para nós é que Jesus ele era homem. E como homem, claro que o seu corpo se cansava. Mas Jesus ele pensava muito no outro. Jesus ele não descansava. Jesus ele estava sempre em missão, pregando, anunciando, expulsando demônios, ministrando curas. Ou seja, Jesus ele não parava. A vida de Jesus era sempre em função do outro, em função daqueles que precisavam dele. Assim precisa ser a nossa vida. Nós também precisamos tirar momentos para visitar, sim, visitar os enfermos. Nós precisamos tirar momentos para levar a boa nova para aqueles que precisam de Deus, para aqueles que necessitam. Às vezes um telefonema é suficiente, às vezes uma mensagem muda uma história. Então que a gente possa fazer isso, que o nosso corpo, mesmo muitas vezes cansado, fadigado, às vezes queremos descansar, mas a evangelização ela não pode parar, né? Então a gente precisa sempre estar em função de Deus e em função do outro. A nossa vida ela precisa estar em sintonia com o Senhor, na nossa oração e na evangelização, né? No orar e na ação, como diz o verdadeiro sentido dessa palavra, a oração. Precisamos sim nos colocar a serviço dos nossos irmãos. Precisamos nos colocar a serviço da igreja. Precisamos nos colocar a serviço daqueles que precisam de Deus. Quantas pessoas não conhecem ainda o Senhor? Quantas pessoas ainda não tiveram uma experiência com o Senhor? Mas Deus nos chama a levarmos, né, esses irmãos até essa experiência. Eu acredito que se você ainda não teve uma experiência pessoal com o Senhor, quando você tiver, você vai ver que tudo aquilo que toda a experiência que você teve com Deus, você vai querer também levar para o seu irmão. Que nas 24 horas do seu dia, você possa tirar 5 minutos, 15, 30 minutos, 1 hora para o Senhor, onde você possa orar, onde você possa procurar ouvir a voz de Deus, onde você possa rezar, intercedendo por aqueles que precisam de oração, onde você possa principalmente ouvir a voz de Deus. Que o teu espírito, que a tua alma, ela possa estar em sintonia com o Senhor. Mas para que você possa ser este missionário que a palavra de Deus nos mostra, que é o Senhor, é necessário que a tua alma ela esteja aberta para que o Espírito Santo ele venha fazer morada. Permita, viu? Permita que o Espírito Santo ele venha ser o Senhor de todas as coisas. Permita que o Espírito Santo ele possa agir em você, falar por você. Permita que o Espírito Santo ele te use como instrumento nas mãos de Deus, desse Deus que é Pai, desse Deus que é misericórdia. Permita que o Senhor ele faça de você um missionário, que você possa sair de você mesmo, que você possa sair
muitas vezes do nosso próprio comodismo, né? Você possa sim sair em busca daqueles que precisam conhecer a Deus. Que você possa anunciar o amor de Deus. Jesus, nesse texto, ele curou a sogra de Pedro. Jesus expulsou demônios. Quantas curas, quantos milagres. Jesus anunciou a boa nova, ele pregou. Que nós também possamos fazer isso. Que você também possa levar a boa nova do Senhor. Anuncie Jesus. Fale de Jesus. Proclame quem Jesus é. Ele é Deus, Ele é o Senhor. E se nós permitirmos, Ele irá nos usar como instrumento nas suas mãos. Deus te abençoe. Possamos rezar a Nossa Senhora, pedindo a ela sua proteção. Nossa Senhora que esteve sempre ao lado de Jesus, ela também vai estar ao nosso lado quando nós estivermos em missão, anunciando e pregando, ministrando orações de cura. Que Nossa Senhora, como nossa boa mãe, ela possa nos apresentar ao seu Filho Jesus. Assim como São José, neste ano de 2021, consagrado a Ele, que Ele também interceda por nós. A vossa proteção. Recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Que São José interceda por nós. São João Paulo II, Santa Faustina, rogai por nós. Santa Maria Madalena e São Padre Pio, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. Jesus, eu confio em vós. Agora em fevereiro, no próximo final de semana, nós iremos realizar um seminário de vida no Espírito Santo. Você é convidado a ter essa experiência com o amor de Deus. Dia 12, 13 e 14 de fevereiro, estaremos realizando este seminário. Se inscreve e vem mergulhar no amor de Deus, nesse coração misericordioso que só sabe nos amar. Vamos ser instrumentos nas mãos de Deus, tá bom? Deus te abençoe. Fica com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.